Meus amigos, eu acho que o nosso imperador Alexandre de Moraes não tem dormido muito bem. E em decorrência disso, ele tem se mostrado bastante nervoso e cada dia mais ditatorial. Essa sanha persecutória do Alexandre de Moraes à direita e principalmente ao sonho de consumo dele, que é prender o presidente Jair Bolsonaro, está deixando ele ainda mais psicopata do que ele já é. E hoje, ele ouvindo testemunhas ali na oitiva que está tendo ali do golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado, ele quase deu voz de prisão para uma das testemunhas. E não é uma testemunha qualquer. É um ex-deputado federal e ex-ministro da Defesa. Trata-se de Aldo Rebelo, que foi por 5 mandatos deputado federal pelo Partido Comunista do Brasil. Então não é ninguém da direita, tá? É um cara esquerdista. O cara foi do Partido Comunista do Brasil. Hoje ele está filiado ao MDB. Ele foi também ministro do Lula, no segundo mandato do Lula, ministro da Defesa. E também a Dilma manteve ele como ministro da Defesa. Então parecia que era um escárnio, um tapa na cara você ter um comunista mandando ali nos militares, nas Forças Armadas. Mas o fato é que Aldo Rebelo, depois que a gente passou a entender quem que é Aldo Rebelo, nós descobrimos que ele é sim, apesar de ser esquerdista, é um cara sério e é um cara honesto, coisa muito rara de acontecer nos partidos da extrema esquerda, tanto é que ele saiu do Partido Comunista do Brasil e hoje está no MDB. Talvez seja por isso, porque ele viu que ali não era o lugar dele, ali não é lugar de gente séria. Então nós temos aqui, na CNN, Moraes ameaça prender Aldo Rebelo por desacato em depoimento. E por que o Aldo Rebelo quase foi preso pelo Alexandre de Moraes? Vamos ler aqui essa matéria para a gente entender o que foi que aconteceu aqui. Então temos aqui a matéria na CNN que diz o seguinte, ó. Ex-ministro da Defesa foi indicado como testemunha de Almir Garnier, Almir Garnier da Marinha, é o ex-comandante da Marinha, tá? Participa de oitiva no Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira. E aí nós temos aqui, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ameaçou prender Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa, durante um depoimento no âmbito da denúncia do suposto plano de golpe de Estado nessa sexta-feira. Você vê que até a grande mídia já está usando aqui o termo suposto golpe de Estado, né? Suposta tentativa de golpe de Estado, porque isso aqui todo mundo está vendo que isso daqui é uma narrativa e não passa disso, né? Na ocasião, Rebelo, que foi ministro de Estado durante o mandato da ex-presidente Dilma, e não só da ex-presidente Dilma, como eu disse, ele foi ministro também, tá, da Defesa durante o segundo mandato do Lula. A CNN omitiu essa parte aqui. Foi questionado sobre uma reunião em que Almir Garnier teria colocado suas tropas à disposição do ex-presidente Jair Bolsonaro após a derrota na eleição de 2022. É preciso, aspas, né? É preciso levar em conta que na língua portuguesa conhecemos aquilo que é força de expressão. Ela nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz estou à disposição, isso não pode ser lido literalmente, respondeu o ex-ministro, então, o Aldo Rebelo. E o Alexandre de Moraes não gostou da resposta. Incomodado com a resposta, Moraes indagou se ele estava presente na reunião em que a declaração de Garnier teria ocorrido. A resposta de Aldo Rebelo foi negativa. Então, o senhor não tem condições de avaliar o teor da língua portuguesa naquele caso. Atenha-se aos fatos, disse o ministro do STF, que é também o relator do caso na primeira turma. Ele não é só o relator, né? Ele é relator, ele é vítima, ele é Ministério Público, ele é o juiz, ele é tudo nesse caso. Ele é tudo, né? Aí o que respondeu aqui o Aldo Rebelo? A minha apreciação da língua portuguesa é minha, não vou admitir censura. Rebateu Aldo Rebelo. Foi então que Moraes ameaçou prendê-lo por desacato. Se o senhor não se comportar, vou lhe prender por desacato. Responda a minha pergunta, sim ou não? Frisou o ministro cabeça de piroca, né? O ex-ministro, no entanto, disse que não poderia responder com sim ou não. Aldo Rebelo depõe como testemunha de defesa de Garnier. Em janeiro do ano passado, disse em entrevista que a tentativa de golpe era uma fantasia, entoada por petistas para manter viva a polarização política. E realmente, o Aldo Rebelo, ele já deu aí algumas entrevistas falando sobre este assunto. Eu vou trazer até uma delas aqui para vocês verem,
que ele fala sobre a tal tentativa de golpe ser apenas uma narrativa. Dá uma olhada aqui, ó. Porque aqui no Brasil tudo recebe um tratamento político e ideológico. Tudo, tudo. Quando eu era presidente da Câmara, invadiram a Câmara. Quebraram tudo lá. Um movimento lá do Bruno Maranhão, lá do Pernambuco. Quebrou tudo. Eu dei voz de prisão a todos eles, mandei recolher e mandei autuar de um por um. Porque queriam fazer um boletim de ocorrência coletiva. Eu digo, não, tem que autuar de um por um. Isso não existe, né? É personalizado. Exatamente. Quantos foram condenados? Que eu saiba, nenhum foi condenado. Aqui você tem baderneiros que queimam estátua do Borba Gato, vilipendiam o monumento às bandeiras, não acontece nada. Aí você pega um sujeito que quebrou alguma coisa lá, que tem que ser... Não, uma senhora que passou batom na estátua da Justiça. 20 anos, 18 anos, de cadeia, 14 anos. 2 filhos em casa. Então você tem esse tipo de desajuste e de desequilíbrio. Vândalos têm que ser punidos? Tem. Agora, vândalo não pode ter ideologia. Tá certo? Não, isso aqui é progressista e protestou contra o Borba Gato, não acontece nada. Esse aqui protestou para defender tal posição, tem que receber 18 anos. Por quê? Não foi uma condenação por vandalismo. Porque uma condenação por vandalismo não vai a 14, 15, 16, 17, 18 anos. Isso aí tem outros objetivos e outros interesses e outras definições para se alcançar uma pena tão elevada. Então não surpreende que a Constituição, nesse caso, eu disse certa vez, nós não temos uma Constituição no Brasil. Na verdade, nós temos 11 constituições, porque cada ministro do Supremo interpreta a Constituição como quer, como deseja. Então é uma Constituição, tem aí uma expressão que diz que é o direito achado na rua, tá certo? Quem vai achar o direito na rua? Só pode ser quem tem a capacidade de usar esse direito achado na rua, que é o juiz, ou o promotor, ou o desembargador, ou o ministro do Supremo. Isso é impossível. No caso eu fiquei... Se você chamar aquilo de tentativa de golpe de Estado... Quem liderava aquela tentativa de golpe? Qual era a tropa? Nenhuma autoridade foi ameaçada. Nenhuma autoridade foi ameaçada, nem fisicamente, nem politicamente e nem juridicamente. Ninguém. Ninguém foi ameaçado de perder poder por causa daquela baderna. Então, né, o Aldo Rebelo, ele foi o presidente da Câmara, se não me engano, entre os anos de 2005 e 2007, por ali, tá? Lembrando que ele era um deputado federal do PCdoB, tá? E na época, esquerdistas, então, invadiram a turma do tal do Bruno Maranhão, que era lá do Pernambuco, como ele disse ali. Eles invadiram a Câmara dos Deputados, fizeram depredação lá dentro, e o Aldo Rebelo deu voz de prisão a todos eles. Quantos foram presos e permaneceram presos e foram condenados? E quantos que foram chamados de golpistas? Porque invadiram prédios públicos. É o mesmo que estão sendo acusados agora o pessoal do 8 de janeiro. A única coisa que eles fizeram foi invadir prédios públicos. Eles não tomaram o poder. É como ele disse no final do vídeo aqui. Quem que perdeu o poder? Qual político ali que perdeu o poder? Os ministros do Supremo perderam o poder? Não, em momento nenhum eles perderam o poder. Era num domingo, quando foi na segunda-feira, estava todo mundo lá mandando. Aliás, à noite mesmo, no domingo, o presidente já decretou GLO, alguma coisa assim. Acho que não decretou GLO, mas ele já tinha tomado as rédeas da situação. E a situação estava totalmente controlada. Na segunda-feira de manhã, colocaram aquele pessoal tudo dentro de ônibus, como quem ia levar para a rodoviária para ir embora. Traíram aquelas pessoas, o pessoal do Exército, né? E levaram eles todos para a Polícia Federal e todos eles foram presos. Quase 2.000 pessoas. Então, em que momento que teve o golpe ou a tentativa de golpe? Agora, o Alexandre de Moraes está acusando essas pessoas aí de violência armada, sendo que não tinha nenhuma arma. Então, você vê aí como que é o Alexandre de Moraes. Ele está com os nervos à flor da pele, né? Queria prender já, o Aldo Rebelo deveria ter prendido, né? Quanto mais o Alexandre de Moraes extrapolar, quanto mais ele partir para violência mesmo, porque ele, na verdade, ele tem torturado pessoas. Foi o caso do Cid, por exemplo, foi uma tortura. Foi uma tortura psicológica que ele fez com o Cid. E quanto mais ele fazer isso, mais deixa claro para o mundo quem é esse ditador. E aí nós temos aqui o Paulo Figueiredo, ele postou aqui o print da notícia, né? E disse o seguinte, ó, coerção de testemunha virou rotina no Xandaquistão. Sabemos que Moraes não vai retroceder, mas até quando os que lhe dão suporte vão aturar tantos abusos? Eu acho que agora, com o advento aí das sanções ao Alexandre de Moraes pelos Estados Unidos, através da Lei Magnitsky, eu acho que as pessoas que dão suporte para o Alexandre de Moraes vão todos pular fora do barquinho dele, ele vai ficar sozinho. E ele vai sim se ferrar. O Alexandre de Moraes vai pagar pelos crimes que ele está cometendo.
E uma das coisas que ele vai sofrer, e logo que o Eduardo Bolsonaro disse que talvez ainda esse mês venham as punições lá dos Estados Unidos, eu não creio que venha, porque hoje nós já estamos no dia 23, né? Temos mais uma semana só pela frente. Mas, segundo o Eduardo Bolsonaro, diz que é possível que venha ainda esse mês as punições, as sanções via Lei Magnitsky, lá dos Estados Unidos. E aí o Alexandre de Moraes vai começar a sentir na pele tudo o que ele tem feito de perseguição com essas pessoas. Tudo o que ele tem feito. E eu acho que o Alexandre de Moraes... Acho não, tenho certeza, né? O Alexandre de Moraes não tem como, pessoal. Alguém fazer tantos crimes, cometer tantos crimes como é o caso do Alexandre de Moraes e os seus pares ali no Supremo Tribunal Federal, e essa turma ficar impune. Isso é impossível de acontecer. Eles não vão ficar impunes. E aí, pessoal... nós temos lá o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e ele que é o grande responsável por estar conseguindo fazer com que esse processo lá avance e venha essas sanções aí contra Alexandre de Moraes, e talvez até as esposas dos ministros podem também ser atingidas, porque parece que os Estados Unidos descobriu que a fonte de renda maior dos ministros não é o Supremo Tribunal Federal, mas sim os escritórios de advocacia que são comandados pelas suas esposas. Tanto é que nós temos aí aqueles casos lá do Dias Toffoli, que a esposa dele é advogada de empresas das quais o Dias Toffoli anulou multas bilionárias. Imagina quanto que essa turma não ganhou. A gente tem que colocar aspas, porque ganhar é quando você trabalha para ganhar, né? Quando você recebe um pagamento dessa forma aí, eu diria que até ilícita, isso aí já não é ganhar, né? Isso aí você já está tomando, isso aí é corrupção, tá? É uma forma de corrupção. E aí nós temos aqui, né, essa turma que defende a democracia, liderança do PT, que é o Lindbergh Farias, conhecido como Lindinho, na lista de propina da Odebrecht. Pede prisão de Eduardo Bolsonaro em representação à PGR. Então, o Lindbergh Farias está querendo a prisão do Eduardo Bolsonaro, porque, segundo ele, o Eduardo Bolsonaro está conspirando contra o país lá nos Estados Unidos. Até parece que o Lindbergh Farias nunca fez, esse pessoal do PT nunca foi para fora do Brasil, quando o presidente era o Bolsonaro, para conspirar, como ele diz, né, contra o Brasil. Eles nunca foram, né? E aí nós temos aqui um tweet aqui do nosso Lindbergh Farias que diz o seguinte, ó: Eduardo Bolsonaro se diz patriota, mas fugiu do país e agora ataca o STF de fora, tentando proteger o pai com a ajuda de estrangeiros. Patriotismo não é bater continência para a bandeira dos Estados Unidos e nem conspirar contra as instituições brasileiras. Patriotismo para o pessoal do PT é queimar a bandeira do Brasil e idolatrar a bandeira do comunismo, como nós já vimos várias e várias vezes, né? Esse é o patriotismo deles. Agora vem falar em patriotismo, estão falando agora em tudo que é defesa da nação, eles estão falando. Patriotismo é enfrentar e defender a Constituição. Como diz o nosso hino, verás que o filho teu não foge à luta. Está citando até parte do hino nacional. Olha só como é que o Lindbergh virou um patriota, né? Quem foge, confessa. Eu gostei dessa frase aqui do Lindbergh Farias, ó. Quem foge, confessa. Será que o Lindbergh Farias já conversou com o Zé Dirceu, com a Dilma, com essa turminha todinha que na época fugiu aí, o Gabeira, né? Eduardo Jorge, essa turma toda aí da esquerda que fugiu na época do regime militar? Será que ele já conversou com essa turma para poder escrever essa frase aqui? Quem foge, confessa? Será que essa turma toda confessou seus crimes? Quem ameaça, teme. E quem deve, será julgado. Eu espero realmente que quem deve seja julgado. Porque se isso aqui se confirmar, essa turma todinha da extrema esquerda vai acabar voltando para a cadeia. Vai acabar voltando para a cadeia, tá? E para a gente encerrar o nosso vídeo aqui, tem que trazer uma pérola para vocês. Eu tenho que falar da nossa primeira esbanja, né? A primeira esbanja, ela nunca decepciona. Temos aqui no jornal O Globo, Janja cita modelo chinês de regulamentação das redes que prevê prisão. E aí ela fala o seguinte, aspas para a nossa esbanja. Por que é tão difícil falar disso aqui? Por que é tão difícil, né, Janja, colocar o regime chinês aqui no Brasil, né? Como que você gostaria de colocar a democracia chinesa aqui no nosso país, né? Aí tá aí a esbanja, ó, né? Olha só o que ela fala. Por que é tão difícil falar disso aqui, né? De colocar como a China faz com as redes sociais lá na China, né?
Essa é a verdadeira democracia que essa turma aqui defende. Tá escancarado aqui, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Se você quiser continuar fazendo L, continue fazendo L. Mas está claro aqui, a própria Janja deixa bem claro que eles nunca falaram, nunca pensaram em democracia coisíssima nenhuma. A democracia que eles defendem é a democracia estilo chinesa. Se você acha que a China é uma democracia, tá aí. Continua votando no PT, que você logo vai estar com a democracia chinesa aqui no seu cangote. Então é isso, pessoal. Eu peço a vocês aí, encarecidamente, que observem se já está inscrito no canal. Se não tiver, dê essa força aí. Inscreva-se aí no canal, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. E também deixe aí seu like, faça os seus comentários. O que você acha da nossa democracia? Você acha que o Xandão deveria prender mesmo o Aldo Rebelo? Você acha que o Xandão vai ser punido pelos Estados Unidos? Comente aí, faça aí seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.